falar com a gente sobre veganismo ancestral. Gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. Estou super curiosa. E vocês também estão super curiosos? Vamos chamar a Carla aqui para falar com a gente? Vamos lá. Vou deixar para a Carla se apresentar. Estamos aguardando. Carla, tudo bem? Muito prazer. Boa noite, muito prazer, muito grata por estar aqui. Obrigada a você, obrigada a Mari, que falou tão Gente, gentilmente. isso aí. Agradecer a Mari e a Letícia mais uma vez, nossas voluntárias. Fazem trabalho 100% voluntário para o Greenpeace e conseguiram aí contactar vocês, que vão ajudar tanto a gente nessa discussão sobre esse movimento que urge para a gente colocar em pauta, né? E, Carla, se apresenta, fala um pouquinho sobre o seu movimento, fala pra gente como que você começou nessa vida vegana, conta pra gente. Tá bom, então, boa noite a todas, a todos que estão aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu acredito que é interessante a gente ocupar todos os lugares possíveis para a gente tratar dos temas que são tão importantes, né? Que são de interesse de Uhum. todos como humanidade, né? Bom, eu Sim. me chamo Carla, você quase acertou o sobrenome, mas foi quem chegou mais perto, porque normalmente as pessoas não acertam. Então, é isso aí mesmo, é Yoshi. Então, eu me chamo Carla, né? Como a Fê falou. Olha, Fê, tô super íntima também. Carlinha, Fê. Isso E aí. há 12 anos atrás, até eu vou pegar um gancho com uma coisa que foi falada, né, em relação aos peixes. Há 12 anos atrás, eu, no interior do Rio Grande do Sul, que foi onde eu nasci, quase lá na fronteira com o Uruguai, numa realidade completamente distinta, assim, do que eu vivo hoje, no sentido de escolha, porque é um lugar muito, onde se tem alimentação muito à base de carne, né? Muito forte, a cultura, a tradição lá te leva a isso. E eu escutei uma música de uma banda budista, lá de Três Coroas, que é de um templo que existe lá no sul. E essa música se chamava Peixes, né? E comparava os peixes aos pássaros e às pessoas, uns nos aquários, outros nas gaiolas, outros em salas e sacadas, mas todos afogados no mesmo destino, né? Que era morrer de alguma forma. E eu escutei aquela música e em algum momento aquilo tocou. Eu acho que a gente tem os contatinhos ali, né? Que liga para alguma coisa ou para outra, e a gente, cada um no seu tempo, e, enfim, tem seu despertar. A partir daquele momento, eu não consegui mais consumir carne e nenhum produto de origem animal, mas eu não tinha base nenhuma, eu não conhecia nenhuma pessoa, nem da família, nem amigo, nada. Então, assim, aquilo para mim foi muito assustador, porque quando eu não consegui mais consumir, que foi uma coisa física e psicológica, talvez, naquele momento, eu comecei a pesquisar, só que eu não tinha acesso à internet do jeito que tem hoje, né? Era uma internet horrível, de escada. Eu acho que todo mundo que viveu naquela época sabe como que é isso. Não tinha Sim. vídeo, não tinha essa coisa do YouTube. Você colocava um vídeo para baixar lá, demorava, sei lá, o dia inteiro para você conseguir assistir algo. Não tinha a informação do jeito que a gente Uhum. tem hoje, né? De uma forma um pouco mais acessível. Mas o início da caminhada foi esse, e a partir desse momento, que eu não sabia cozinhar absolutamente nada, eu precisei me virar, né? Porque não tinha outra escolha, né? Ninguém ia fazer para mim. Então, eu precisei tomar essa frente aí. E isso se tornou, primeiro, a minha paixão, depois a minha profissão. E hoje eu sou muito grata por, há 12 anos, estar conseguindo viver, trazer para minha vida uma realidade e, de alguma forma, levar isso para as pessoas também. Se tornou meu trabalho e missão aí de vida. Tá, legal demais. Eu acho que você falou uma frase muito interessante, desse renascer. Cada um vai renascer, cada um no seu tempo, vai trazer o despertar para essa realidade, né? E eu gosto muito disso, desse posicionamento, assim, particularmente, porque eu acho que isso é muito respeitoso com as pessoas, né? Tem um momento que a pessoa vai acontecer. Em algum momento a pessoa vai despertar de alguma forma
aquele assunto vai vir, vai chegar até ela vai falar o coração dela e ela vai ter uma mudança de atitude, né? E conta pra gente sobre esse despertar com relação ao veganismo ancestral. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o termo. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Carla. Bom, Anda, assim, o que que acontece? Antes de falar propriamente sobre o veganismo ancestral, eu só vou fazer um parênteses assim nessa tua fala que para mim é extremamente importante assim de olhar. A gente vive um momento, não só agora, mas principalmente agora, onde as pessoas, a humanidade de forma geral, né, os animais, tanto os humanos quanto os não humanos, é, estão precisando desse acolhimento, né? Sim. Porque a gente, quanto humanidade, está bem no escuro, assim. A gente está passando por um momento onde quase todo mundo está bastante perdido do que fazer, de como ser, né? E começando a olhar para dentro, porque a gente está num momento de reflexão imposta, né? A gente está aí em casa, Sim. enfim. É, Esse olhar para esse todo é que me faz fazer esse parêntese sobre a questão do veganismo interseccional, primeiro, que eu gostaria de falar, para poder chegar ao veganismo sim. ancestral. Esse é um termo que eu escutei assim, há pouquíssimo tempo, só que na prática é o que eu venho vivendo já. Porém, eu não sabia que isso se encaixava já em um movimento existente, né? Que é o quê? É você olhar para todos os recortes, né? Para todas as minorias e, de alguma forma, entender que libertação animal está ligada à libertação humana. E aí, com esse meu movimento de trabalhar com alimentação e dar cursos, e morei em vários lugares do Brasil, assim, viajando e conhecendo as culturas, entendendo a identidade das pessoas e vendo muitas pessoas adoecendo, muitas. Tanto pessoas adoecendo quanto crianças nascendo com APLVs, com alergias múltiplas, tanto aos laticínios quanto a diferentes tipos de alimentos, né? E Uhum. aí eu comecei a perceber o quanto isso gerava sofrimento, o quanto isso gerava isolamento, porque parte de um ponto de exclusão, as pessoas não saem mais para comer, que é o que normalmente as pessoas fazem junto, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o alimento, Sim. sobre, bom, o que está acontecendo, o que a gente está comendo, sabe? E com isso veio essa frase, que ela é um fio condutor do nosso trabalho, que é comida, ela nutre o corpo físico, mas somente o alimento sacia o espírito. Então, diferença entre comida e alimento, Olha que né? interessante. Uhum. Esse a diferença entre a comida e o alimento que me fez chegar nesse conceito que a gente está criando, que está desenvolvendo, que é do veganismo ancestral. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar lá no passado, lá na minha ancestralidade, para me curar, tanto em pensamentos quanto na minha relação com a natureza, no presente e melhorar o futuro. Então, como que os nossos ancestrais, qual foi o legado positivo que eles deixaram para gente? Aí eu estou falando dos africanos, eu estou falando dos povos originários, né, dos índios, a relação deles de respeito com a natureza e a relação, né, com a natureza que não é separada, assim, com o povo da roça, enfim, com todos esses nossos antepassados que nos ensinaram, né? Aprender a escutar essa inteligência que eles tinham empírica, né? Natural, assim. E aí o termo ancestralidade vem dessa busca pelo alimento e o alimento como um fator de cura, né? Cura Exatamente. da, cura da alma, cura do espírito, né? Essa Exatamente. relação. Pode falar. Porque, por exemplo, num primeiro ponto, num primeiro momento, a gente entender que, por exemplo, no caso do veganismo, a partir do momento que eu olhei para o animal de uma forma, ou seja, como alguém que merecia viver tanto quanto eu não consegui mais olhar para ele como comida, ou seja, se estabeleceu uma outra conexão, até no próprio cérebro, né? Faz novos contatinhos ali, né? Porque, de Uhum. certa forma, eu tinha uma informação, como a maioria das pessoas tem, e isso foi se delineando, se movimentando até chegar como eu percebo hoje, né? Mas a questão da relação com o nosso corpo, por exemplo, os alimentos
ancestrais, né? Os alimentos que estão na terra desde muito tempo. Por exemplo, você Fala vai sobre pegar isso. uma maçã, o teu corpo sabe o que é uma maçã. Você vai comer, teu corpo Uhum. sabe para onde enviar, sabe o que fazer. Então, dentro desse compilado de informações que a ancestralidade deixou, deixou também de que forma que a gente vai ser mais saudável, que tipo de alimento escolher para que a gente seja mais pleno, dentro do que a gente pode, né, claro, do que a gente consegue praticar no contexto onde a gente está no momento. Então, aí a gente Uhum. tem as escolas ayurvédicas, a medicina chinesa, esses povos antigos todos, né? Aí para nos dar sinais de luz, né? Para a gente fazer. Sim, sim. E é muito interessante o que você falou, Carla, porque quando a gente, por exemplo, eu observei muito meu filho, assim, desde pequenininho, assim, e ele tinha uma coisa de. Eu sabia exatamente o que ele sabia, o que o corpo dele precisava naquele momento e o que o corpo dele não queria naquele momento e o que ele não precisava. E aí a Sim. gente era muito interessante esse movimento. Ele com quase 2 anos, uma vez, ele acordou e ele estava numa coisa assim de ele acordava e já tinha uma ânsia de vômito, vomitava, sabe, uma coisa assim branca. E aí teve um dia numa dessas manhãs que ele acordou e ele falou assim, gente, ele não tinha nem 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Ele falou, mamãe, quero abacaxi. Eu falei assim, gente. De Sim. onde que ele tirou isso? Ele tinha 2 anos, gente. Eu quase. Mamãe, quero abacaxi. E com aquela voz, mamãe, quero abacaxi. Tipo assim, o corpo dele estava falando que precisava de abacaxi por algum motivo. Exatamente. Foi falado aqui, né, da questão da inteligência, da inteligência do corpo mesmo, dos sinais que o teu corpo envia, Uhum, né? Mas a gente uhum, vive numa correria, num mundo que nos coloca numa situação tão louca que a gente não consegue, né? Aí alguém uhum, comentou sobre as tribos, né? Ah, mas as tribos não comiam carne e tal. Quando eu falo em ancestralidade, o que eu estou recorrendo são esses saberes ancestrais, não é que a gente tenha que voltar e fazer exatamente o mesmo caminho, uhum. Era outro contexto, é gente. outro contexto, até porque, por exemplo, quando eu estou falando de recortes, né? Estou falando em minorias, né? E a ideia, né, que eu queria trazer é justamente isso. Você olhar para cada ponto. Primeiro, de uma forma assim, para conhecer. Com quem que você está falando? Você está falando com um indígena? Então, bom, então vamos ter empatia e vamos trabalhar a escuta. Como que aquela pessoa Uhum, vive? De que forma que ela tem acesso? Não é a mesma coisa você vai na periferia, e eu vivi durante um tempo vivendo em bairro, então eu entendo uma outra realidade uhum, que não é aquela realidade do blogueiro, da pessoa que tem acesso a produtos caros. Então, a gente tem que olhar primeiro, esse é o meu ponto de vista, né? Com empatia, primeiramente, e depois com sim. escuta, para você entender a Uhum, realidade, saber como se dirigir àquela pessoa e de que sim. forma você pode criar meios. Porque para as duas coisas que a gente está falando, tanto para a questão de saúde, quanto para a questão social, vegana ou ambiental, o que for, a gente precisa proporcionar para as pessoas o quê? Conhecimento, ensinar. Como é que a gente faz Uhum, isso num lugar que não tem estímulo para esse tipo de ensino? Então, a gente, todos os educadores, de certa forma, eu acredito que precisam ser vetores para que isso chegue primeiro nas pessoas. Para elas, olha, sim. isso existe, né? Eu Uhum, posso melhorar minha saúde e tal, porque essas coisas às vezes não chegam. E a questão do uhum. veganismo é a mesma coisa. Então, eu acho que são passos, né, que Passo a você vai. passo, gotinhas de Exatamente. revolução, né? São Exatamente. gotinhas de revolução. E você falando sobre tribos indígenas, né? Tá rolando uma discussão aí sobre os índios que se comem muita carne, que, né, se come carne, não, enfim, tá rolando uma discussãozinha aí. Mas aí eu não queria trazer para o âmbito da carne, mas eu fui numa palestra uma vez de uma antropóloga da área da educação e ela falava assim que ela foi uma vez numa tribo indígena e ela levou o filho dela
E eles tinham, falando sobre isso, essa ancestralidade, eles sabem exatamente o que é bom, o que não é, né? Passado isso aí, né? De uma forma bem, né? Vamos dizer, inconsciente, né? O inconsciente coletivo. Ela falando que o filho dela foi. O filho dela não aguentava mais comer mandioca. Ai, mãe, não aguento mais comer mandioca. Na tribo indígena. Aí teve um dia que o filho dela pegou a farinha da mandioca. Ah, vou mudar esse negócio aqui, vou jogar farinha de mandioca junto aqui para comer. Que os índios falam de jeito nenhum. A mistura da mandioca com a farinha de mandioca Uhum. não fazia bem. Sim. Não tinha uma relação com não fazia bem para o organismo. E a gente tem, né? Eu fui uma vez numa tribo indígena que tinha uma senhora falando, ela falava assim, mas você vai para o meio da mata, como é que você sabe qual planta vai fazer bem para o quê? Como é que É. você responde, né? Como ela assim, eu sei. Tipo assim, isso foi passado para ela e tinha uma relação toda com aquela intuição, aquela, né, de um consciente coletivo, ela simplesmente sabia qual planta que ia fazer bem, qual planta ia fazer mal. E eu acho isso uma discussão muito legal para a gente aprender mais a ouvir as crianças que estão, né, que estão chegando, porque a gente acostumou tanto a impor o nosso conhecimento para a criança e a gente esquece de ouvir as crianças nesse movimento, né? E elas trazem já uma sabedoria muito inata a respeito do próprio corpo e é impressionante, assim, é coisa de E o parar, não, gente, peraí. Uhum, pode falar. E a própria questão da amorosidade, né? Da simplicidade como colocam as coisas. Porque a gente é adulto, a gente acaba já estando ali carregado de, eu sei, essa é a minha verdade, cada um levantando a É, sua verdade. Mas, assim, a questão justamente de comunicar sem violência bom, no momento, essa aqui é a informação que eu consigo te trazer. É aquilo que eu uhum, vivo, é aquilo que eu entendo. Se for bom para você, se você entende que aquilo é útil daquela forma, olha, tem esse caminho, tem esse caminho. E eu acho que é interessante falar dessa questão da tribo, porque justamente nessa terça-feira próxima, a convidada que vai estar com a gente na live lá do canal é uma representante indígena. Ela vai ensinar a fazer um prato à base de mandioca, um mingau à base de mandioca. E quando ela contou, olha, a gente nunca usou leite animal, não. A gente sempre usou leite de buriti, o leite da castanha, leite roranho. E assim, qual que é a ideia de buscar na ancestralidade? Só para costurar isso mais uma vez. A gente ouvir essas pessoas. Porque, por exemplo, eu sei o que eu não quero. Eu não quero comer animais, eu não quero participar dessa exploração, né, de certa forma, do reino animal aí. Mas eu preciso buscar meios, autonomia, conhecer as plantas, saber como que eu posso cultivar, se eu tiver essa possibilidade, de que forma que eu posso levar um alimento acessível para as periferias, né? Ou uhum, sim. mostrar, assim, porque o que que acontece? Existe todo um mecanismo para manter as pessoas se alimentando de determinadas coisas, porque é conveniente, porque, né, você convence as pessoas que elas precisam daquilo e elas, na falta do conhecimento, do acesso ao conhecimento, elas continuam reproduzindo aquilo que foi ensinado pelos pais e que é de interesse aí, a gente sabe, né, de grandes Uhum. corporações, enfim. Corporações, sim. Que quando a gente conversa com essas classes, com esses outros, com essas pessoas que são diferentes, porque pensa assim, eu tenho um canal chamado Veganismo Ancestral, mas o primeiro nome é o veganismo, porque esse é o fio Uhum. condutor do nosso trabalho. Se eu deixo de chamar um índio, algum representante de alguma etnia, porque a tribo come carne, eu não estou fazendo digamos assim, a ligação com aquilo de precioso que ele tem para me ensinar. E aí, por que o interseccional? Porque sempre tem um ponto que a gente converge. Todos os Sim. seres. Eu acredito muito nisso. A gente pode ser diferente em várias coisas, mas quem sabe aquele ponto convergente ali pode ser o elo para fortalecer tanto o meu ativismo quanto o seu, né? Uhum. E para Sim. isso a gente precisa ouvir, né? A gente precisa estar aberto para entender o que te dificulta por exemplo, parar de comer carne, por exemplo. Porque quando eu escuto,
eu posso, de repente, ajudar a achar a solução, né? Mas se eu simplesmente chegar para você, se eu simplesmente chegasse para minha família, quando eu era criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Minha mãe lavava roupa, meu pai era caminhoneiro, a gente tinha um contexto. Aí eu vou chegar para essa família e vou dizer, olha, você é um carnista, você tem que parar de comer carne, porque não ia funcionar, porque era Uhum. uma realidade que era completamente assim, dentro do paradigma que a Distante, gente. né? Então, assim, a questão de você achar estratégias, né? Não Uhum. é assim diminuir, né? Porque a gente acaba escutando isso. Ah, se você falar da saúde, se você falar que, enfim, dos movimentos sociais, você vai estar diminuindo, você vai estar colocando uma supremacia humana, né? E a Uhum. ideia não é essa. A ideia aqui é só achar uma estratégia de uma forma mais eficiente, né? Que se torne uma realidade para a pessoa, uma realidade saudável, feliz, né? Que não se torne algo que vai fazer ela infeliz e que, enfim, não vai gerar nada de Sim, bom para o planeta de forma geral, sim. né? Porque algo que vai ser imposto né, não vai gerar nem para a pessoa, né? Não está gerando prazer para ela mesma, o prazer de comer, aquela. Então, e isso não vai ser bom nem para ela, nem para quem está perto dela, né? E você falou sobre essa de diálogo também, tem isso, se a gente for falar de várias culturas, tem milhares de exemplos, né? Mas também tem no judaísmo, eles têm a comida caché, né? E aí tem muito interessante que eles não misturam, eles falam, não pode misturar a mãe com o filho. E Uhum. biblicamente, a linguagem bíblica, aí não pode misturar a carne com o leite na alimentação, né? Então, por exemplo, um estrogonofe de carne, meu Deus, não pode de jeito nenhum. E eles levam isso muito a sério, assim, para quem é judeu, assim, né? Uhum. Bem, assim, eles levam isso muito a sério. Lá, eu fui uma vez em Israel, eu fiquei de cara, assim, que no supermercado a carne fica de um lado e o derivado do leite fica completamente do outro lado, assim, não pode passar perto. E uma vez eu entrei eu trouxe, levei um lanche, né, para não ter que gastar dinheiro comprando, eu levei um sanduíche. Aí a moça Sim. perguntou assim: esse sanduíche é de quê? Aí tem. Ela perguntou, não sei se ela tinha carne ou se era leite no sanduíche. Eu falei assim: olha, eu não lembro o que que era, tem muito tempo. Aí ela foi e falou assim: não, você não vai poder comer aqui dentro, você vai ter que comer do lado de fora. Só porque o meu sanduíche tinha alguma coisa lá que não podia entrar em contato com alguma coisa. Então, assim, mas você vê que tem. E isso é a comida caché de Levítico, né? Não sei quantos mil anos atrás, né? E de onde que eles tiraram isso, né? De onde que veio digamos, essa sabedoria, né? E dizem que hoje já está comprovado que essa mistura leite e carne dá um bizil aí que não faz bem. Olha, eu acredito que assim, ó, a ideia justamente da gente escutar a ancestralidade é por isso, porque É. todas as culturas, todas, pelo menos todas as que eu tive acesso até hoje, Uhum, a gente foi, não sei, plastificando as coisas, né? Então a nossa uhum, geração, imagino que a sua também, assim, eu acho que a gente tem o acesso às coisas prontas demais, e isso não é ruim, é, mas eu uhum, acredito que a gente vai se desvinculando e perdendo contato com o alimento. E aí tô falando do reino vegetal, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, elas compram no mercado ou já compram um alimento pronto e vão perdendo assim esse contato de saber, bom, isso faz bem para mim, como eu me sinto com isso. É questão individual de cada ser humano, né? Quando eu tive o bistrô, que era um bistrô além de vegano, né, que é, como eu já disse, o fio condutor, mas eu decidi fazer também sem glúten, porque justamente eu queria trabalhar com uma inclusão alimentar e com um valor super acessível, porque daí as pessoas podiam, enfim, chegar, experimentar. E tinham pessoas que paravam na porta e elas perguntavam: Ah, eu não sou vegetariana, eu posso entrar? Assim, então uhum. tem É, uma que coisa, né? realidade, que a gente, se a gente abraçar mais as pessoas, entender assim, bom, gente, todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco. Por isso que eu falo, que nem essa camiseta, né, da libertação animal e libertação humana. Porque Uhum.
falando de animais. E eu me coloco nisso. A gente vai buscar a libertação para o outro ser, né? Mas também está buscando a libertação para o animal humano, né? Então, assim, a Uhum. gente faz esse abraço, né? Esse recebe as pessoas. Primeiro você recebe e depois você passa as informações, né? Acredito que essas Uhum. sementinhas, elas são o que a gente pode fazer. A nossa parte é a semente. Agora, Uhum. quem vai cuidar da terra, né? Tudo isso depende também de como a gente maneja, né? O amor que a gente Uhum. coloca, a gente está falando, e na forma de não pressionar a pessoa, de não fazer a pessoa se sentir inferior, porque a gente não sabe qual é o contexto, a gente precisa olhar para esse contexto, né? Sim. Para não incorrer nesse risco, né? De afastar mais do que de aproximar, que não é o que a gente quer. Ah, perfeito. Eu acho que eu também sou muito dessa linha aí. Abraçar, acolher e aí acho que a gente ajuda, já ajuda muito mais assim. E a gente deixa as pessoas mais abertas para o diálogo e até para a mudança, né, que a gente está propondo. E me parece, não sei se foi a Lê, me falou que você queria ver, mostrar uma receita, dar uma dica de uma receita, é isso? Então, como eu falei aqui no início, são duas questões, né? Eu trabalho muito com essa linha de levar um alimento acessível, ensinar as Sim. pessoas a fazerem algo, porque para não esbarrar nisso, né? Que a gente ouve muito isso, ah, mas o alimento vegano é caro. Pode ser também, assim como o não vegano. Mas, ou então a pessoa, ah, mas é muito difícil, são ingredientes muito difíceis. Aí eu falo, bom, você já comeu batata frita? Pois é, batata frita é vegano. É assim, então, é É. tirar esses empecilhos que existem, né? Uhum. E às vezes estão criados até para que a gente não dê o próximo passo. Então, eu fiz Sim. aqui, na verdade, eu trouxe pronto, mas eu vou falar o que que é. Eu ia mostrar a alface, porque na verdade dizem que a gente só come alface, né? Aí É. aqui em casa, a gente tem uma máquina que a gente coloca alface e transforma num bife, num hambúrguer. Nossa, que lindo. Aí o veganizador. Então, esse hambúrguer aqui, por exemplo, ele é bom, ele é delicioso, tá? Não é porque fui eu que fiz, mas é bom mesmo. Só que assim, ele é de arroz e feijão. Então, a base Uhum. dele é, para começar, tem um aporte proteico ali muito bom. Quase todo mundo tem em casa, né? É algo assim fácil, acessível. Memória afetiva, porque você não precisa deixar de comer o teu hambúrguer, a tua salsicha, o que quer que seja. Você só está trazendo de uma forma mais ética. E teu arroz, teu Uhum. feijão e a farinha de mandioca, que é o que dá liga aqui. Então, eu vou Uhum. te mostrar como que ele fica aqui, ó. Nessa... Uau! Mas, gente, isso é um hambúrguer. Delicioso, Nossa! muito, muito gostoso mesmo. E Não, me deu assim, água na boca aqui. é muito bom. Eu trouxe também um molinho, que ele dá para você colocar no hambúrguer, por exemplo, e ele ó, você pode molhar aqui, é tipo uma maionese que eu fiz, um patezinho com abóbora. Então, assim, Oh. abóbora e tem também Ora Pronobis, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, porque eu me sinto, você falou sobre ser educadora, eu me sinto Uhum. uma criança nesse momento, né? Porque a gente está com Uhum. tanta informação aí chegando, né, sobre como trilhar um caminho de forma mais integrada, mais respeitosa por tudo que nos rodeia, né? Porque Uhum. sem os animais, sem o planeta, a gente não existe. Nós estamos totalmente É. interconectados, né? Então, assim, eu não deixo de comer meu hambúrguer, nem tô deixando de comer o meu patê, minha maionese ali, só que eu tô colocando as proteínas que eu preciso, as vitaminas que eu preciso, uma alimentação que eu tenho condições de pagar e que eu posso reproduzir na periferia. Então, assim, eu tô Sim. criando uma rede de suporte para que outras pessoas que não estão, que digamos assim, não têm os mesmos privilégios que eu, possam aderir àquilo que a consciência delas está pedindo, só que com a condição social que elas têm. Uhum. Então, eu acredito que esse é um caminho bom, assim, para a gente chegar nas pessoas. Mostrar possibilidades, né, Carla? Mostrar as possibilidades que existem, né? Isso é muito lindo, assim. E a gente estava falando sobre a criança, né? E eu percebo que muito isso, a criança gosta de tempero.
E Sim, uma comida vegana, vegetariana, bem feita, né, com tempero, você come assim, ó, fácil, fácil. A grande questão exatamente. eu vejo da carne é o tempero. Come carne É sem só tempero para você ver. aí que você falou, Nanda, uma verdade assim, ó, absoluta, sabe? É. Eu sei que não existem verdades absolutas, mas eu caí num erro aqui de dizer que tem. Porque você pega, aí eu vou falar assim, ó, sei lá, acho que quase todo mundo aqui já comeu carne, então já sabe que vai saber o que eu tô falando. Você pega uma carne moída de segunda, tá? Uma carne bem assim, que o povo acaba consumindo no popular aí. Mas você põe na Uhum. panela só ela. Ou dá pra pessoa que diz que gosta de carne comer ela crua. Gente, o que faz o alimento. Um, é o afeto. Dois, né, que eu acho que é O o afeto. principal elemento que você coloca, o carinho que você tem, a forma como você vai colocar teu amor ali naquela alquimia e o que você fez no tempero, né, as suas escolhas Uhum. ali. Eu, por É. exemplo, morei em Minas um tempo, no sul de Minas, e eu adoro o alho, por exemplo. Eu acho que o alho, ele tem que estar em quase tudo, assim. Essa Uhum. carne, por exemplo, que eu fiz hoje, esse hambúrguer, que é um fake hambúrguer aí, ele tem uma pó de feijão, a farinha de mandioca, que são a base dele, e aí você pode brincar. O que que eu coloquei? Eu coloquei fumaça líquida, que é uma coisa que tem hoje em dia, assim, né, disponível. Mas se você tiver só o cominho e o alho e o sal, você já deixa com um sabor muito semelhante. É. A- a- Porque assim, não é porque a pessoa não gostava de carne muitas vezes que ela parou, é por uma questão ética. Então tá tudo bem ela Uhum. fazer um hambúrguer se ela quiser ter a memória efetiva. Tá tudo bem ela fazer uma salsicha, por exemplo, E, né? e eu acho que o legal é acostumar a criança desde cedinho com esses temperos. A pediatra Sim, do meu filho fala, desde a primeira comida dele, você pode pôr alho e cebola, sem problema nenhum. Muita gente costuma fazer comida de criança sem tempero, e por isso que, claro, gente, as crianças não vão querer só o ultra temperado, os chips, né? Por causa do tempero, aquela coisa gostosa. E eu costumei, meu filho, desde a primeira comida dele, eu coloquei alho. Hoje ele come alho assim, ó. Come cebola assim, ó. Mamãe, mais alho, mamãe, mais cebola. Porque é a questão de educar o paladar da criança. exatamente. Desde cedo, né? Vocês comentaram ali, o Ricardo falou dos antibióticos, né? Eu acabei porque era dessa forma que se fazia, né? Você ia no médico, ele dava um Uhum. antibiótico ali. Eu tomei muito antibiótico quando criança e eu Eu tive que também. reverter isso, esse processo, porque assim, inúmeras alergias que depois eu descobri que tinha relação com leite, tudo isso. Então, o que que eu vejo agora? Por que eu estou trazendo a questão da alimentação anti-inflamatória? Isso que você citou, o alho é um anti-inflamatório, Sim. tirar alimentos refinados, reduzir açúcar, todo esse processo é um processo para desinflamar o corpo, né? Então, Uhum. assim, porque qual é a pior propaganda para um vegano, principalmente se você trabalha com alimentação? É você ficar doente. Porque daí, se É. você tem um bicho de pé, é porque você não come carne, Você entendeu? Porque é. o negócio assim, pode não ter relação nenhuma, mas a pessoa vai dizer, olha, ó, falei, se você comer esse carne, você não tinha bicho de pé. Né, assim, então, o caminho é esse. Então, a gente tem que estar saudável não só porque a gente quer e precisa, mas porque acaba sendo um estímulo, né? As pessoas, os Uhum. humanos, de forma geral, eles fazem as coisas através de exemplos, né? Mesmo quando a Uhum. gente... Então, É. assim, é muito melhor eu falar, eu fazer uma coisa e você ver, olha, como a vida dela tá melhor, né? Como ela tá mais equilibrada, tá mais feliz. É melhor do que Uhum. eu te dar um livro e te dizer, ó, aprenda aqui, né? É. De exemplo é melhor do que uma tonelada de palavras, às vezes, né? E eu acho que a ancestralidade está muito ligado nisso, né? Pela vivência de cada ser que estava ali na sua tribo, na sua comunidade. E isso foi pro inconsciente passando de geração em geração, assim. Então, eu acho que é uma reflexão muito legal. Infelizmente, nosso tempo aqui já está assim, super. Tô vendo aqui as horas, já já vai cair nossa conexão. Você queria deixar mais alguma reflexão, mais alguma coisa, Carla? Eu queria deixar, assim, agradecer a vocês, primeiramente, rapidinho, dizer que se vocês quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, é veganismo ancestral, então sejam muito bem-vindos. E para encerrar, eu gostaria de dizer que nesse momento, onde a gente está aí, infelizmente, perdendo muitos avós, né, muitas pessoas
idosas e queridas, para a gente escutar não só o nosso corpo, mas a nossa ancestralidade. Para a gente lembrar de que essas pessoas elas precisam ser escutadas. Porque, embora com equívocos, né, a gente vai tirar muitas lições de vida ali e, novamente, buscar lá atrás para consertar o que está errado no presente e ter um futuro muito melhor para todos os envolvidos, né? E todos os reinos. Acho que era isso. Ah, muito obrigada, Carla. Adorei nossa conversa. Simpaticíssima. Já estou te seguindo lá no Insta, no YouTube. Te conheci hoje o seu trabalho, fui estudar um pouquinho sobre cada um. E eu acho que isso é bem legal, assim. Muito obrigada mesmo. E sorte aí na sua caminhada também, tá bom, Tá querida? bom. Axé para Grande... todos nós. Tchau, tchau. Amém. Grande abraço. Obrigada, Carla. Outro. Tchau, tchau.